impossibilitado, Senhor, de se locomover e de estar numa igreja ouvindo a Tua palavra, mas nós aqui estamos de todo o nosso coração, gratos ao Senhor por mais essa oportunidade, gratos ao Senhor por não desistir de falar conosco, como um pai orienta o seu filho. O Senhor nos tem orientado, o Senhor nos tem aconselhado, o Senhor não nos tem deixado sem palavra, Pai. Aleluia. Por isso te agradecemos e te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome, que a Tua palavra produza muito fruto, Senhor, que os nossos corações venham ser como uma boa terra, onde a Tua palavra venha germinar, venha cair, venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, e todos os que creem e concordam digam amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o fato é que Jesus Cristo, Ele levou grande dor, grande fardo sobre o seu corpo. O fato é que Jesus Cristo, Ele não mediu esforços para fazer a parte que lhe cabia, e Deus, por sua vez, Ele escolheu o melhor. Deus escolheu o seu Filho unigênito para que Ele pudesse estar em nosso lugar. Por que Jesus se fez carne? Por que Jesus ele precisou passar pelas aflições dessa terra? Senão para nos mostrar o caminho a ser seguido, senão para vir como um Cordeiro Santo. Imagina, Jesus Cristo não teve um pecado. Imagina só, mas ele não teve pecado porque ele era Deus. Não, porque ele estava, sabe, meu irmão, minha irmã, empenhado em fazer a parte dele. Você acha que não passou o desejo de pecar no coração de Cristo? Você acha que foi fácil para Deus dizer: olha, eu pego o meu único filho, eu pego o meu melhor e envio para morrer por uma nação e por pessoas, desculpa dizer, ingratas, pecadoras, pecaminosas, insolentes, irreverentes, desobedientes? É ou não é? Porque o corpo do pecado, não digo a igreja, hein? A igreja é lavada pelo sangue. Mas quando você foi chamado, você estava em pecado. Por isso que Deus amou primeiro a nós, e depois nós amamos a Ele. Então o fato é que Jesus, Ele veio para levar sobre o corpo dele, para levar sobre si as nossas dores, as nossas aflições. E o profeta diz assim, eu já vou dizer onde você vai abrir, mas o profeta Isaías, profetizando sobre o sofrimento vicário de Cristo, ele diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Sem dúvida, de forma indubitável, não há como se duvidar que Jesus Cristo, Ele levou sobre o corpo dele as nossas dores e as nossas enfermidades. Veja, meu irmão, minha irmã, não estamos falando de pecado de uma pessoa, de duas pessoas, de 1 milhar de pessoas. Não, estamos falando do pecado de toda a humanidade. Jesus Cristo não morreu por um ou por outro, Ele morreu por todos. Nem todos aceitam o sofrimento e a morte de Cristo, mas o fato é que Ele morreu por todos. E é o que o profeta Isaías fala, que Ele tomou sobre o corpo dele. Ele falou o seguinte: olha, a sua dor, a sua enfermidade, a sua rebeldia, o seu pecado, a sua desobediência, eu tomo para mim. Veja que essa nunca foi a intenção de Deus, ter que trazer novamente o homem. A ideia de Deus era que o homem jamais tivesse se afastado dele. Deus, Ele não criou o homem, a mulher, a raça humana, para ficar num vai e vem, e cai e levanta. Ora está bem com Deus, ora está enfermo com Deus, ora está firme, ora está duvidando. Deus, Ele queria que o homem
fosse constante na presença dele. Tanto que ele visitava o homem todos os dias. E mesmo assim, um homem conseguiu a proeza de se afastar de tudo que era bom, perfeito e justo. Parece que o ser humano ele tem uma tendência de sempre buscar para si problemas. Veja que tem gente que não consegue estar bem. Ela tem que buscar problema. Às vezes ela não tem problema na vida dela, ou pelo menos acha que não tem, ela vai buscar problema na vida dos outros. É isso que Deus fez. Ele falou: o problema não é meu. Porque quem escolheu viver na desobediência, na rebeldia, foi o homem. Mas mesmo assim, eu vou enviar o meu filho para sofrer, para padecer, para levar no corpo dele todo o pecado da raça humana. Isaías continua dizendo assim: ele era desprezado, e ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Olha o que aconteceu com Jesus. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Jesus tinha alguma culpa? Não. Mas pelas nossas culpas ele foi ferido e foi traspassado. E foi moído pelas nossas iniquidades. Olha só, meu irmão, minha irmã. Veja o fato que Jesus Cristo ele tomou sobre si, sobre o seu corpo. Ele foi traspassado, ele foi humilhado, ele foi moído, e não pelas suas iniquidades, mas sim pela minha e pela sua iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ei, Jesus ele veio trazer um tempo de cura. Jesus ele veio sarar o que estava enfermo. Você é uma pessoa que estava enferma na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, e ele veio te sarar, ele veio te curar, ele veio te trazer esperança de um novo tempo, de uma nova vida. Mas havia sobre Jesus Cristo um fardo, um peso, uma culpa não dele, mas uma culpa nossa. E mesmo assim ele não fez caso de tudo isso, mas desceu, se fez homem, andou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de bondade, e sofreu, e padeceu, e levou a cruz, e foi crucificado, e morreu, e ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à destra do Pai. Esse é que é Deus. Eu sou apaixonado por Ele, porque esse é que é o meu Deus. Não tem como eu não ser grato por algo tão maravilhoso e tão sublime, que é o amor de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, tem um fato, que é isso que eu quero trazer à igreja nessa manhã, que tudo que Jesus fez é um exemplo, deveria ou deve ser um exemplo para mim e para você. Ele levou aquilo que nós não poderíamos levar, a semelhança do que ele mesmo diz nas Escritas, no Evangelho segundo Mateus 11:28 ao 30. Olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele continua sendo o meu refrigério, o seu refrigério. Ele continua
continua sendo o meu descanso e o seu descanso. Mas meu irmão, minha irmã, qual que é o exemplo que nós temos nesse convite de Cristo, nessa morte vicária, nesse sofrimento? Qual que é o exemplo que eu e você devemos levar? Abra, por favor, no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Abra, por favor, a tua Bíblia na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e versículo 1, que nós vamos meditar nesta manhã. 6, capítulo 6 e versículo 1 da epístola aos Gálatas. Todos acharam? Qual que é o exemplo que nós temos que tirar de tudo isso que Cristo ele fez por mim e ele fez por você? Diz assim no versículo 1 de Gálatas 6: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam com espírito de brandura, ou seja, de ternura, de amor, de afeto, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aleluia. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Olhem para mim, por favor. Parece um tanto divergente essa palavra, porque Paulo inicia alertando aos irmãos e dizendo: olha, vocês que são espirituais, vocês que nasceram de Cristo, do Espírito, vocês que não nasceram da carne, porque existe na igreja duas castas, duas classes de pessoas. Existem na igreja aqueles que são nascidos da água e do Espírito, e existem aqueles que são nascidos da carne, do sangue, aqueles que são nascidos de uma amizade, de uma simpatia pela igreja, pelas pessoas da igreja. Gosto de vir à igreja, gosto de encontrar as pessoas, gosto de conversar com as pessoas. Existem aqueles que vêm na igreja eventualmente, mas existem aqueles que foram nascidos do Espírito e da água e do Espírito, que são pessoas que têm o DNA, que são apaixonadas, que são nascidas de Deus. E essa palavra Paulo está dirigindo aos nascidos de Deus, aos que provaram dos dons celestiais. Ele está dizendo: vocês que são espirituais, quando vocês verem alguém em alguma falta, corrijam com espírito de brandura, com espírito de amor, com paciência, e tomem cuidado, e peguem o exemplo e se cuidem, para que vocês também não sejam tentados. Esse é o espírito de quem ama o seu irmão, porque para julgar e condenar, o diabo já está aí para fazer isso. E quantos abrem as suas páginas para ficar criticando os outros, quem errou, quem falhou? Quantos ditos evangélicos falávamos sobre isso? Colocam nas páginas das suas igrejas pessoas que outrora estavam com eles e hoje estão caídas, e se vangloriam nisso e gostam e colocam isso na vitrine para que todos vejam. Não, quem é espiritual tem misericórdia do seu irmão, procura ajudá-lo em particular, procura orar, procura orientar, procura aconselhar, mas também tem que procurar se guardar. Nós temos que pegar o exemplo das pessoas que caíram e guardar para que a gente não caia também. Os exemplos estão aí, meu irmão, minha irmã. O exemplo mora ao lado. Quantas pessoas que nós conhecemos
eram pessoas espirituais. Pastor, mas o senhor acabou de falar que aquele que nasce da água e do Espírito são espirituais. Sim, mas também são suscetíveis a caírem. Não é, não, mas a Bíblia diz que aqueles que uma vez iluminados e provaram, aqueles que nasceram de Deus, esses daí são predestinados, esses daí, não, meu irmão, minha irmã, o nosso destino nós garantimos dia após dia. Olha o que Paulo fala na sua epístola aos Efésios, salvo engano, e não entristeçais o Espírito. Você, nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Você pode perder o Espírito Santo de Deus. Ele é um dom, ele é um presente, é uma dádiva, mas ele não é, se você permitir, ele não é eterno em você se você não vigiar. É ele quem vai te levar para a eternidade, mas você tem que conservar. Não é o que Jesus disse? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que vai acontecer com o sal se ele vier a perder o sabor? Para nada mais serve, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, você, nós podemos perder o brilho de Deus. Por isso que ele está falando, se você é espiritual e está vendo alguém tropeçar, está vendo alguém se perder, tenha misericórdia, ajude se for possível, mas também cuide para que você não caia. Como diz a Bíblia, o que está de pé, cuide para que não caia, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, mas o homem que está caído tem que querer ser levantado por Deus. E para se levantar, a força é muito maior. Você já tropeçou e caiu no chão? Assim, em público? Primeiro é a vergonha, né? Até a gente se recompor da vergonha. Mas a força que você tem que fazer para se levantar não é a mesma força que você faz para se levantar de uma cadeira, se levantar da cama, que o seu corpo já está preparado para se levantar, a sua mente já está programada para se levantar, mas a sua mente não está programada para se levantar tão facilmente depois de se esborrachar no chão. É uma eventualidade, você se assusta, você precisa se recompor, você precisa ter força para apoiar o seu corpo e se levantar do chão. E quantos estão caídos e não estão conseguindo se levantar do chão? Por isso ele diz que nós devemos cuidar para que também não venhamos cair. E continuando ele diz, olha, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meu irmão, minha irmã, aqui há um ponto importante que a Bíblia nos mostra e nos ensina, que é a questão de nós termos a empatia para com o nosso irmão, para com o nosso semelhante, para com aquele que está também andando na caminhada assim como nós, enfrentando sim lutas, enfrentando sim adversidades. E a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. É fácil eu dizer, cada um com o seu problema. Difícil é olhar para a pessoa e dizer, olha, eu vou ajudar você a levar a sua carga. Você está enfrentando uma dificuldade, mas eu vou ajudar você nessa dificuldade, porque eu nasci de Deus. Eu fui ajudado por Deus. A minha carga, ela foi levada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E portanto, eu sou uma pessoa que tem o prazer em levar, em ajudar você a levar a sua carga. Imagina que carga, e lá no finalzinho ele vai falar que cada um tem que carregar o seu fardo. Imagina que carga é diferente de fardo. Carga é aquilo que nós não suportamos sozinhos. Carga
é tudo aquilo que nós estamos enfrentando, que nós precisamos da ajuda dos outros. A igreja precisa se colocar, ter mais empatia e se colocar no lugar do outro. Vou dar um exemplo. Você chega num culto como esse e diz: pastor, estou enfrentando situação XYZ. Pastor, preciso pagar uma conta hoje, senão, olha, vai ficar complicado para mim. Se você me fala uma coisa dessa, sem hipocrisia, eu não vou sossegar enquanto eu não tiver a certeza de que você conseguiu pagar a sua conta. Se você me fala uma coisa dessa, Deus nos livre, jamais precisemos do que eu vou dizer, mas vamos supor que você me fala: pastor, hoje eu estou sem um arroz na minha mesa. Meu irmão, minha irmã, você vai comprar uma briga e eu vou comprar uma briga junto com você, e não vou sossegar enquanto você não tiver o arroz na sua mesa. Isso é levar a carga um do outro. Não é dizer: vai que eu vou orar por você. Existem momentos de orar e existem momentos de agir. Moisés estava lá, todo bonitão, na frente do Mar Vermelho, com aquela multidão de gente, orando. O Senhor falou: Moisés, agora estende o teu cajado, toca nas águas e elas se abrirão. Há momentos de orar, há momentos de agir. Claro que toda ação, que tudo que nós fazemos tem que ser por oração. Mas quantas vezes pessoas que a gente nem conhece entraram por essas portas precisando, e a gente fez de tudo para ajudar aquela pessoa? Isso é levar a carga um dos outros. Quer ver um exemplo, meu irmão, minha irmã? A Bíblia, vou usar Moisés de novo. A Bíblia vai dizer que enquanto Moisés estava no deserto, no caminho da terra prometida, certa feita o sogro dele, Jetro, sacerdote da terra de Midian, chegou até Moisés trazendo a sua esposa Zípora e os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. E aí o sogro de Moisés chegou, Jetro chegou, olhou, aí no dia, na noite da tarde que ele chegou, banqueteou, se alegrou com os sacerdotes. E no outro dia, Moisés acorda cedinho e Jetro observando uma fila de gente, e Moisés sentado e julgando o povo, de dia até a noite. Jetro olhou aquilo e falou: Moisés, o que é isso que você está fazendo, Moisés? Você não vai dar conta disso. Você precisa que pessoas te ajudem nisso, porque senão você vai padecer e essas pessoas também. Não é certo isso que você está fazendo. Olha, constitui entre você, levanta no meio do povo homens capazes, provados, e coloca por cabeça de 1000, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. E aquilo que for mais simples, eles julgam. Aquilo que eles não forem suficientes para julgar, porque você continua sendo boca de Deus, traz até você. E Moisés olhou aquilo e falou: essa palavra é boa, isso é muito bom, isso é muito sábio o que você está me falando, Jetro. E constituiu pessoas que o ajudassem. Isso é levar a carga dos outros. Isso é você se preocupar com aquele que está junto com você na caminhada. Não é só orar, não é só ficar falando que se preocupa, é ter atitude de quem se preocupa. É mostrar que você, como integrante do reino de Deus, está disposto a levar a carga. Você que assiste esse vídeo, que não chega a muitas pessoas, mas você que é membro de uma igreja pequena, ajude o seu pastor, procure o seu pastor, procure saber como o seu pastor está, se ele está precisando de alguma coisa, se a igreja está bem, porque as pessoas acham que o pastor não precisa. Pessoas acham que o pastor não precisa de ajuda, e muitas das vezes deixa o pastor levando a carga sozinho.
das vezes deixa o pastor levando o fardo sozinho. Quando se tem sensibilidade do que é o reino, do que representa a obra de Deus, você se preocupa com a obra de Deus. Falava há pouco, estava em Minas Gerais essa semana, mas com a cabeça preocupada com a obra de Deus, ligando para pessoas, buscando ajuda para que a obra de Deus continuasse. Quantos me mandaram uma mensagem dizendo se estava bem ou se conseguimos ou não alcançar o que precisava? Julgando? Não, estou te ensinando o que é a obra de Deus, o que é se preocupar com as coisas de Deus, o que é levar as cargas uns dos outros. É isso, é se preocupar, é saber se está bem, é saber se está precisando. É isso, porque muitos têm corrido com a sua causa, que não está errado você lutar pela sua vida, mas a partir do momento que você se considera membro de uma igreja, você tem que se preocupar com as pessoas daquela igreja, inclusive com o seu pastor, porque o seu pastor não é um Superman, ele é um homem de carne, osso, que precisa de ajuda também, e que vai fazer de tudo se você procurá-lo e pedir ajuda. Eu, como pastor dessa igreja, eu me preocupo com todos. Tem pessoas que eu não vejo na igreja faz um tempo, mas sempre pergunto: Yara, como está? Não sei porque as pessoas têm dificuldade de falar comigo, mas fala com a Yara, que seja. Eu sou totalmente acessível, mas tudo bem. Como está a pessoa? Como está fulano? Está precisando de alguma coisa? Quantos cultos vocês sentaram aqui e eu falei: se vocês precisarem de alguma coisa, me procurem já de imediato. Se você precisar de ajuda para uma conta, para seja o que for, me procurem. Isso é ter empatia, isso é levar a carga uns dos outros. Aprendam, porque isso a gente leva para a vida, isso a gente leva para a eternidade, meu irmão, minha irmã. Olha que forte, porque Jesus, ele mostrou exemplo, ele mostrou o que é se preocupar com os outros, deixando a sua vontade de lado, para fazer a vontade do Pai e para te salvar. E você, tem se preocupado com o seu irmão, com o seu semelhante? Levai a carga uns dos outros. Se preocupa com o outro, não custa nada você dizer: fulano está bem, conseguiu. Me tira o sono saber que alguém está precisando de alguma coisa na igreja. Me tira o sono. Me tira o sono saber que os compromissos da igreja estão chegando e a gente está em dificuldade. Me tira o sono, porque é isso que eu tenho dentro de mim. Poderia muito bem não ligar. Tenho o meu trabalho, tenho a minha vida secular, mas eu ligo. Já cogitamos ir até para uma igreja menor, mas eu falei: daqui nós não saímos. É daqui, se tiver que sair daqui é game over. Porque o que Deus começou, eu creio que Ele vai continuar. Mas se preocupe, se coloque no lugar do outro. Não custa nada. Fulano está bem, conseguiu, está tudo certo. Quantas vezes a gente coloca o nosso veículo em disposição? Se tiver que levar em um lugar, a gente leva. É isso que nós temos que fazer, porque é isso que é a obra de Deus. Qualquer coisa diferente disso está errado. É isso que é a obra de Deus. Se eu tiver que deixar de tomar café para sair daqui e levar alguém num hospital, em algum lugar, eu vou levar. E pronto. Porque é isso que é levar as cargas dos outros. Eu vou fazer.
irmãos. Cadê os irmãos? Cadê os irmãos? É para os irmãos. Ei, irmãos, levem uns a cargas dos outros, e dessa forma vocês vão cumprir a lei de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu semelhante como a si mesmo. Quer cumprir a lei? Se preocupe com o outro. Porque ele diz: se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Se alguém se preocupa tanto consigo mesmo, a ponto de se julgar autossuficiente, e se julga e se coloca no lugar de uma pessoa autossuficiente, esse está julgando errado e não será nada diante do reino de Deus. Porque aquele que quiser ser o maior, seja esse o que vos serve. Servo é aquele que serve. Se você se diz servo e não tem servido a Deus, você tem se enganado, porque você tem sido senhor e senhora da sua própria vida. Porque o servo é aquele que faz o que a gente acabou de cantar, trabalha e ora para o Senhor. É aquele que está disposto, disposta pela seara de Deus. E sabe o que é mais interessante? Nós somos ajudados pela obra de Deus. Sabe o que muitos esquecem e por isso se perdem? E por isso houve uma mensagem dessa, por exemplo, em Tosse Alice, porque se esquecem de que o dia que ela entrou pelas portas da igreja, ela foi ajudada. O dia que ela entrou sem nada, doente, acamada, desesperada, desenganada, com vontade de morrer, sabe, meu irmão, minha irmã, o dia que entrou pela porta da igreja foi ajudada. A pessoa esquece disso. E ela acha que agora que ela está bem, ela é autossuficiente, julga ser alguma coisa não sendo nada. Porque ai de nós se não for Deus, ai de nós se não for a misericórdia, a presença, a compaixão do nosso Deus. Ai de mim se não for Deus. Quando tudo está bem para você, meu irmão, minha irmã, lembre-se de uma coisa: pode não estar bem para alguém. Ah, pastor, mas o senhor falou de as pessoas procurarem o problema dos outros. Sim, você não tem que se envolver no problema dos outros, mas ajude a pessoa que está em problema. Você pode ajudar, pode ou não pode, sem se envolver? Pode ou não pode? Eu posso ajudar alguém sem me envolver? Se for o caso, claro que eu posso. Fulano, eu estou te ajudando e vou orar por você. Pronto. Porque você foi ajudado, alguém estendeu a mão para você. E esse alguém não foi seus amigos lá de fora. Pelo contrário, lá de fora te deixaram sozinho e sozinha. Quem te ajudou foi o povo de Deus. Não se esqueça jamais disso. Não se esqueça jamais de que o dia que você precisou, tinha alguém para orar por você. E que você hoje deve retribuir isso como uma obrigação tua para com o reino de Deus, não para com a igreja e para com o pastor. Estou dizendo isso daqui não é para, sabe, coitadinho, não, mas para saber que você precisa ter empatia. Se preocupa mais um pouquinho com o teu irmão também. Veja se a pessoa está precisando de alguma coisa, estende a mão para ela, o que custa? Porque mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Qual o problema de ajudar? Qual o problema de se colocar no lugar da pessoa? Jesus se colocou no seu lugar. Ele tirou você e falou: eu vou estar no seu lugar.
eu vou subir na cruz e vou levar o teu pecado em seu lugar. Mas é extremamente difícil das pessoas nesse tempo se portarem dessa forma. Ontem estudava Daniel 9, estudei Daniel todo, mas uma das coisas que impressionante que eu ouvi novamente, isso me trouxe à memória, é que quando Deus está revelando a Daniel e ele está ouvindo a palavra profética, o anjo Miguel fala para ele: ó, nos últimos tempos as pessoas correrão de um lado a outro, e a ciência aumentará, a ciência, a inteligência, a sabedoria aumentará, as pessoas correrão de um lado para o outro. Olha o tempo que nós estamos vivendo, cada um correndo de um lado para o outro, pensando no que é seu. E a ciência tem aumentado, não que isso seja ruim, mas isso é profético. Porque quanto mais a ciência aumenta, mais o homem se afasta de Deus. Mais tem aplicativo no seu smartphone para você navegar e esquecer das coisas de Deus. Mais condição você tem de viajar, de sair, de ir e esquecer das coisas de Deus. O problema não é o aumento da ciência. O problema é o afastamento dos primórdios do reino de Deus. E isso daqui tem aumentado também a falta de levar um a carga do outro. Por isso muitas igrejas não têm resistido, não têm continuado. Porque muitas das vezes o membro quer chegar na igreja, quer ser servido, mas a hora que fala agora você vai servir, ele não quer. Quer entrar pela porta da igreja, quer receber oração, quer receber milagre, quer receber cura, quer avivamento alguns, né? Porque mais se vem na igreja hoje para receber dádivas do que receber a presença de Deus. Mais se vem na igreja para receber milagre do que para receber a presença de Deus. E prova disso é que você fala: busca a Deus, as pessoas não buscam a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, isso aqui tem sido notório e evidente a todos no tempo de hoje. Quero bênçãos para mim e pronto. Abre mão um pouquinho, compartilha um pouquinho, dá mais um pouquinho de si. O que custa? Qual a dificuldade? Não entendo. Eu não entendo. É o que ele diz. Mas prove cada um o seu labor. Tenha o seu labor, a sua caminhada. Escreva uma história diante de Deus, mas de uma pessoa de caminhada, uma pessoa de consistência, uma pessoa de equilíbrio na presença de Deus. E aí você vai ter as suas obras para se gloriar-se, no sentido de ter, sabe, prazer de ver o quanto Deus tem te abençoado. É isso que é se gloriar. Não se glorie no outro, mas saiba que aquilo que você tem sido feito, aberto mão da sua vontade, se colocado no lugar dos outros, levado a carga dos outros, é nisso que Deus tem te abençoado. Eu às vezes paro e falo: Deus, como o Senhor tem me abençoado? Aí o Senhor me traz à memória o porquê. Porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Ninguém está onde está por acaso. Porque no final, cada um vai levar o seu próprio fardo. Ei, o seu fardinho você vai levar. A sua prova você vai passar. O seu fardo você não pode transferir a ninguém. Mas uma coisa é o seu fardo, outra coisa é a carga dos outros que eles estão levando. Uma coisa, porque a Bíblia diz que nós não somos provados além do que nós podemos suportar. Então você tem o seu fardo para levar.
preocupações. Você tem o seu dia a dia, você tem as suas contas, você tem os seus planejamentos, os seus projetos. Quantas vezes as pessoas me procuram e falam: pastor, estou planejando ir embora não sei para onde. Mas será que planeja o que vai ser da igreja? Não que as pessoas têm que fazer planos em cima da igreja, mas será que se preocupa como que a igreja vai ficar? De deixar um discípulo no lugar? Cada um corre por si mesmo. Quando o meu último pastor falou que ia encerrar o trabalho, eu falei: não, pastor, como assim? Não. Mas não estamos conseguindo pagar. Vamos ver as possibilidades, mas não podemos parar. Por mim, não acaba, não para. Porque eu vi que para ele era uma carga naquele momento. Eu vi que era uma carga para ele. E por que não ajudar o meu pastor a levar a carga dele? Por tudo que ele já tinha feito por mim, pelas orações que ele derramou por mim, por que não estender a mão para o meu pastor? Porque você tem o seu fardo, você tem a sua luta, não se esqueça disso. Mas existem pessoas precisando da sua ajuda também. Não seja ingrato, não seja ingrata. Você está onde você está hoje porque Deus te abençoou. Não foi a sua força que te levou onde você está, foi Deus. Foi Deus que te livrou da morte. Foi Deus que te tirou do tremendal de lama. Foi Deus que falou: ainda não é o seu fim. Foi Deus. E o que você tem feito por Ele? O que você tem feito por Ele? Senhor, eu tenho meu fardo, mas Senhor, tem pessoas que têm uma carga, e eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque eu tenho o poder de ajudar também. É isso, meu irmão, meu irmão. Pode não ser uma palavra que você está aí no seu lugar dando glória a Deus, mas é uma palavra verdadeira, é o que a Bíblia está dizendo. Pode não ser uma palavra que está te deixando aí, sabe, empolgado, empolgada, porque você, ao seu subconsciente, está sendo confrontado, e o Espírito Santo está dizendo: para de ser egoísta, pensa no outro também. Por isso que você não está dando glória a Deus, mas que essa mensagem ele possa estar te trazendo clareza à sua mente, e que você possa levar isso adiante, que você possa despertar para essa empatia, de se preocupar com o outro. Porque isso não é missão só do pastor. Você é a igreja, e você também tem que se preocupar com o outro. Você também tem que se preocupar com o seu próximo, com a sua igreja. Se você se considera membro dessa igreja, você deve se preocupar com a sua igreja. Se você se considera membro da sua igreja, você que me assiste e tem uma igreja, você deve se preocupar com a sua igreja. Você precisa se preocupar com a sua igreja, para que você possa chegar nos cultos e ter o lugar para adorar a Deus. Leve a carga, compartilhe das preocupações, das lutas que a sua igreja passa, que o seu irmão do seu lado passa. Pessoa que talvez está precisando de um emprego, de uma porta, que você está orando, que o pastor está orando, e que o milagre vai chegar na vida dela. Pessoa que está enferma, que você está orando,
curada. Pessoa que está passando dificuldade, que você está orando, que o pastor está orando e que Deus vai abençoar. É isso que é levar a carga uns dos outros. Deus seja louvado.